É isso. Bom, falar um pouco sobre esse jogo, né? Acho que assim, se o jogo... Quando a gente começou a nossa jornada, às 18h30, às 19h30, na verdade, eu acho que todo mundo assinaria um empate. Todo mundo assinaria um empate porque era um resultado que não estava no nosso radar. O resultado que a gente estava pensando, é lógico que a gente torce por uma vitória, a gente torce para que o Vitória consiga grandes resultados, mas um empate, um resultado de derrota não seria nenhum absurdo, diante da diferença das duas equipes, né? Então assim, se antes de começar a partida, alguém chega e diz, você assinaria um empate? Sim, a gente faria esse acordo, porque era um resultado que não estava dentro do nosso radar. E durante o jogo, quem garantiu esse empate foi o Lucas Arcanjo. Ele fez pelo menos 3 defesas impossíveis, 2 bolas na trave do Botafogo, fora o volume que o Botafogo teve em termos ofensivos. O Vitória não criou tanto, ficou longe daquilo que a gente espera. Para você ter ideia, a partida teve 32 finalizações, sendo 23 do Botafogo. Em termos de posse de bola, o Botafogo teve 66% de posse de bola. Foi um amasso. O Botafogo teve 4 grandes chances, só que o Vitória sobreviveu. Eu acho que o grande lance desta partida foi que o Vitória sobreviveu ao jogo, um dos jogos mais difíceis que o Vitória vai ter. E aí dá para se destacar algumas boas atuações, né? O Vitória, fazendo a análise geral da partida, até os 27 minutos do primeiro tempo, o jogo era do Botafogo. O Vitória não tinha conseguido passar do meio de campo. Dos 27 até os 45, o jogo ficou mais equilibrado. O Vitória conseguiu botar a bola no chão, conseguiu girar, conseguiu chegar, conseguiu finalizar 2 vezes, criou chance para escanteio. No segundo tempo, vira com mais ou menos a mesma estrutura, né? Até os 20 minutos, o Botafogo controlou o jogo, chegou muito pelo lado direito, o Vitória demorou para poder encaixar a marcação, enquanto o Botafogo, a formação inicial teve fôlego, pressionou o Vitória até os 20 minutos, 25 minutos, e aí começou as modificações, começou o jogo mais trucado, isso ajudou o Vitória. O Botafogo não conseguiu pressionar, e o Vitória com a bola no pé, faltou justamente aquilo que eu acho que é o trabalho de Carille daqui para frente, né? O trabalho de transição, o time como vai atacar, se ele vai atacar acelerando mais, o ataque rápido, como vai ser esse ataque rápido, como vai ser a transição para sair de trás, e o Vitória nesse jogo não conseguiu fazer isso. Mas fica aí como o grande resultado do Vitória, justamente esse ponto aí que o Vitória leva. Não tira o Vitória da zona de rebaixamento, muito pelo contrário, a Vitória se mantém dentro da zona de rebaixamento. Nesse momento, Vitória tem... Cadê a classificação, rapaz? Sumiu, velho? Inclusive, tá acabando agora o resultado. Tá acabando agora RB e Bragantino, RB Bragantino e São Paulo, então empate por 2-2. O Vitória se mantém na 17ª colocação com 12 pontos. O primeiro fora da zona é o São Paulo com 13 pontos, então a diferença não é tão grande. O Vitória vai pro jogo agora diante do Bragantino para buscar mais uma vez pontuar, né? Buscar mais uma vez uma vitória para finalmente respirar. Sobre o estreante Rubem Rodrigues, né? Não dá muito para se avaliar, entrou faltando 5 minutos, participou de alguns lances com mais preciosismo, mas não dá para necessariamente avaliar a entrada do Rubem Rodrigues. Já o Renzo brigou muito na frente. Diferente do jogo do Inter, ele não teve a oportunidade de finalização dessa partida, muito pelo contrário, foi um cara de referência, um cara de muita briga, um cara de muita entrega. Quem entrou, daqui a pouco eu vou falar sobre o time titular, né? Mas de quem entrou, Oswaldo também batalhou, apresentou um nível melhor do que apresentou diante do Internacional. O Eric praticamente não apareceu na partida, né? Muito tímido em atacar, muito tímido em defender. Do time titular do Vitória, acho que Arcanjo é a principal referência desse time hoje. O Cáceres fez um jogo muito justo, principalmente no segundo tempo, quando foi muito atacado na bola de cruzamento, ele conseguiu fechar bem os espaços. Edu e Zé Marcos seguraram bem a onda. Acho que a única falha do miolo de defesa acabou sendo no último lance da partida, que aí o Edu acabou errando o time de bola e quase que o Cuiabano abriu o placar. O Maicon Jesus tem uma partida interessante, né? Porque o Botafogo insistiu muito pelo lado esquerdo dele.
E durante o primeiro tempo, ele muitas vezes não foi ajudado por Lucas Braga, né? Então ia pro confronto de 2-1, e ele sofreu muito com isso. No segundo tempo, mais uma vez, mais duelos, ele teve dificuldade, muitas vezes estava sozinho para fazer essa marcação. Acho que ele só teve um pouquinho mais de sossego quando de fato o Oswaldo entrou, né? Que aí passou a dobrar com ele, ajudou na marcação, porque quando o Lucas Braga esteve em campo, ele não teve uma pessoa para poder auxiliar ele na marcação, né? Então tava o tempo todo no duelo com o Vitinho, o tempo todo no duelo com o Arthur. Alguns ele ganhou, a maioria ele acabou perdendo. No ataque foi uma válvula de escape, um jogador que o tempo todo que se precisou atacar, ele foi esse lateral mais agressivo. A dupla de volante, William Oliveira, um jogo um pouquinho mais abaixo, o Hiller fechou bem os espaços, batalhou bem. Faltou aos dois aquilo que já tinha falado em outros momentos, que falta a eles transição, falta a ele dinâmica de jogo. Acho que para um jogo de transição você precisa ter um volante que saia mais pro jogo, e o William Oliveira e o Ricardo Hiller não foram esses caras, né? O Lucas Braga novamente abaixo, novamente entregou aquilo que a gente espera dele, né? Ou seja, nada. Com a posse de bola, inofensivo, acho que criou uma chance de mais perigo num cruzamento que foi justamente na jogada que quem limpou a jogada foi o Marco Jesus, né? Que arrastou a marcação, ele teve espaço para fazer o cruzamento e quase que o Vitória ali conseguiu fazer o gol. Defensivamente, em alguns momentos ele conseguia fechar espaços, em outros ele não conseguia, teve um desajuste de marcação, e aí é o trabalho de Carille. Pelo lado direito, ele não sabia se subia para poder marcar o Alan, se ficava para poder fechar a marcação. Essa indefinição acabou complicando a jornada dele. O Mateuzinho abaixo, acho que ele tá atuando numa faixa de campo que não é o que ele tá acostumado a fazer. E isso, no final das contas, acaba tirando um pouco daquilo que ele tem de melhor, né, que é a chegada ao campo ofensivo, mas mais uma partida de Mateuzinho abaixo daquilo que a gente espera. Renato Kaiser brigou muito na frente, batalhou muito, não teve oportunidade de finalização, ficou muito mais no trabalho de tentar fechar o passe, não conseguiu no primeiro tempo principalmente encaixar essa dinâmica de marcação, né? Que era esse cara para poder marcar o zagueiro, que era o cara para poder pegar o primeiro volante, acabou não tendo oportunidade de marcação. Fica, já finalizando meu comentário, Marcelo, e aí eu vou querer sua opinião, acho que fica como grande resultado positivo pra gente, um ponto conquistado, e aí trazendo um pouco do que Carpini falava, né? Primeiro a gente precisa parar de perder. Vitória parou de perder, fez um jogo seguro, não sofreu gols. Depois de, 6 jogos, Vitória não sofre gols. Na verdade, depois de 2 jogos, Vitória não sofre gols. Então fica esses pontos importantes. Fica como importante também a pontuação no Campeonato Brasileiro. E agora é preparar o time para enfrentar o RB, que vai ser outra batalha gigantesca no Barradão, Marcelo. Uma guerra, porque o Bragantino é um belo time, faz um ótimo campeonato. Acompanhei o último jogo antes desse empate com São Paulo. O Bragantino suportou uma pressão absurda do Corinthians e venceu no fim. Mostrou qualidade, poderia ter ganhado o jogo sem sofrer tanto. Mas em relação ao nosso jogo de agora há pouco, Ítalo, é um resultado para a gente comemorar. É um ponto somado, um ponto importante lá na frente, porque pegamos um time poderoso, pegamos um time que vem de grandes conquistas nos últimos tempos, que tem entre seus 11 iniciais grandes opções em todos os setores, e o Vitória resistiu. Claro, vale salientar, contamos com a sorte. Foram 2 bolas na trave, foram chances desperdiçadas pelo Botafogo, e ainda assim contamos também com a grande partida de Lucas Arcanjo, que foi um monstro debaixo dos 3 paus. 4 defesaças, contou com a sorte, pois o Botafogo botou 2 bolas na trave, é bem verdade, mas o bom goleiro também precisa contar com esse ingrediente, né? Mas o Lucas Arcanjo fez grande jogo, e ainda assim quero complementar a grande partida do Ricardo Hiller. Foi monstruoso defensivamente o Hiller. Grande jogo, melhor jogo dele com a camisa do Vitória. E ainda assim, quero destacar o Zé Marcos. Partidaça do Zé Marcos. Bolas aéreas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Zé Marcos salvou. Viu, Matheus Caldas, que criticou tanto o Zé Marcos? Zé Marcos hoje foi monstruoso, a meu ver, viu? Não sei o que é que o torcedor areneiro pensa, se concorda ou discorda. Mas o Renzo Lopes entrou, brigou muito. O Rubem Rodrigues não tem muito o que a gente dizer, já que tem pouco tempo. Pouco tocou na bola. Vamos avaliar o Ronald. O Ronald, pra mim, foi mais escalado na direita. O Ronald não é um jogador de lado de campo. Vacilou
o Carille nessa aí. E no mais, o Cáceres fez um jogo digno, dentro das suas limitações. O Michael Jesus foi bem hoje, o Michael Jesus está evoluindo, foi bem hoje. Um jogador jovem, é imaturo, é verde, cabaço, como dizem os mais escrotos, mas o Michael Jesus merece hoje uma menção honrosa, pois fez muito bom jogo. E no mais, negativamente eu destaco o Eric péssimo, para variar, né? Fez uma partida muito abaixo. O Oswaldo entrou bem, taticamente ajudou muito do que tecnicamente. O William Oliveira também fez um jogo ok, não vou detoná-lo. Dos que entraram, deixa eu ver aqui, das opções que entraram, o Robert Rodrigues, já falei de todos, o Vitória substituiu 4 vezes, e fica a solidez defensiva do nosso time, que vem ganhando corpo. Defensivamente o Vitória vem ganhando mais confiança. A gente precisa de qualidade no ataque, precisamos de bons jogadores ofensivos. Vamos torcer para que os novos reforços possam estrear o quanto antes. E claro, temos um jogo difícil domingo que vem. Eu só peço uma coisa, viu, Vitória? Uma vitória de presente de aniversário, porque eu mereço. Pois é, senhor Marcelo Góes, pedir pra galera deixar o like, pedir pra galera mandar seus comentários. A gente vai ler mais alguns comentários, mas diante do avançar da hora, a gente hoje não vai fazer a coletiva, né? A gente vai esperar a coletiva sair, depois a gente faz o react, os cortes, enfim. A gente vai fazer a coletiva hoje ao vivo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários da galera aqui. Vamos lá. Haroldo, cadê? Rapaz, o chat tá cheio. Vamos ver. Cadê? Haroldo, gostaria de ver Ruben Rodrigues e Renzo começando o jogo. Eu acho que Renzo a gente não vai ver por um tempo, né? Porque fisicamente ele não está bem, né? Então a gente vai demorar mais um tempo. Thiago, o Michael precisa encontrar Jesus para tentar acertar as pernas dos laterais adversários quando tenta cruzar. Adailton, Fábio não é banco para Braga e Eric nunca. Realmente faltou Eric hoje, né? Ou faltou Fábio hoje, né? Adailton, a zaga do Botafogo morta, o cara não coloca Fábio na vaga de Lucas Braga. Haroldo, Mata Azul depois cortou o cabelo, caiu junto. Depois cortou o cabelo, o futebol caiu junto. Raul, precisamos falar de Matozinho, o que tá acontecendo com a nossa camisa 10. Me parece que nesse caso de Carille é uma questão realmente de. Diga. Eu já tô. Porque o Vitória já liberou as perguntas pra coletiva. Acho bom você fazer sua pergunta, Ítalo, mas a primeira pergunta, me desculpe a expressão, mas é uma desgraça, velho. Que foi? Eu não vou dizer não. Você vai ver a primeira pergunta. Se eu falar, eu vou expor a pessoa. Mas é lamentável, viu? É lamentável. Eu concordo que curtir futebol, trabalhar com futebol é massa pra caramba. Eu digo por experiência própria. Mas o futebol é uma modalidade complexa. Claro, o Vitória tá na situação que está. Tem um time fraco. Tem um time tecnicamente abaixo. Empatamos com o Botafogo. E ainda tem gente que acha que o Vitória fez uma partida apática. E esperar o quê? A gente vai trocar tiro com o Botafogo no meio da guerra? Pô, é foda, velho. Eu acho que tem gente que trabalha no futebol e tá curtindo uma onda. Porque é massa, é maravilhoso, é gostoso estar perto do clube do coração. Mas é cada análise que vai tomar no chaqué. Que isso? Porra. Eu vi aqui agora a pergunta, rapaz. Eu tô errado, velho? Não tá não. Na moral, porra é essa, velho? Não tá não. Assim, eu acho 2 pontos, né? Primeiro, acho que a parte da torcida queria que o Vitória jogasse mais à frente, né? Que o Vitória tivesse mais controle de jogo. Só que não entenderam que o tipo de jogo que o Vitória vai jogar na Série A, e principalmente contra o Botafogo, não vai ser assim, né? Tem gente que acha que o futebol é uma guerra, concordo. Nessa guerra a gente ou vai trocar tiro, ou vai usar escudo para se defender, ou não sei não. Porque a gente não tinha condição técnica de encarar o Botafogo de igual para igual. Não tinha como. Será que a gente ia torcer para além disso aí que a gente apresentou hoje? Porra, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco mais do esporte, avaliar, de fato, ter uma imersão para entender esse diabo desse esporte. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um merda. Às vezes eu estudo tanto, eu brinco até com isso. Eu estudo tanto que não aprendo porra nenhuma. Mas tem gente que, porra,
peca em determinadas análises, velho. Eu não sou dono da verdade, não. Pelo amor de Deus, mas tem gente que paga pra ser burro mesmo. Porra! Caralho!